Bom, galera, para a gente finalizar e aí a gente depois falar mais sobre trigonometria, né? Essa parte mais introdutória, eu queria chamar sua atenção de algumas observações, né? Queria chamar sua atenção e fazer algumas observações. Foi mal, tô lento. Que é o seguinte: a primeira delas, e até coloquei um rascunhozinho aqui para a gente relembrar do que a gente viu, né? Meio que num ciclo só, né? Tudo que a gente já viu, né? As marcações aí, para você visualizar, beleza? A primeira delas que eu queria chamar sua atenção é um Pitágoras que a gente aplicou. Lembra de um papo de ter um triângulo aqui e tudo mais? Então, para qualquer ângulo que você tenha aí, sempre uma relação que é a relação fundamental na trigonometria, você vai poder fazer sempre uma relação que é assim. O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo sempre dá 1. Tá? Daqui a pouco eu justifico essa. Deixa eu só anotar outra e eu vou de trás para frente. Só que eu poluo menos a figura. E uma outra relação que eu acho que é muito interessante você saber é que a tangente de um ângulo qualquer, aí alfa aqui, né? Ela é equivalente, olha que doido, ela é equivalente a você dividir o valor do seno de alfa pelo cosseno de alfa. Aí eu vou te justificar, te dando exemplos dessas duas. Ó, dessa primeira, uma conta que já está até meio que aqui, né? Que é assim, eu marquei aqui, ó, o exemplo foi 30, aí eu vou fazer seno de 30, cosseno de 30 e tangente de 30. O seno de 30 lá, lembra que o seno é em pé, entre aquele limite entre 1 e menos 1, e lá, o seno de 30 então foi marcado mais em cima. Mas em cima no sentido positivo, né, que eu quero dizer. E aí, da tabelinha, já a gente vai falar dessa tabela, mas o seno de 30 vale meio. Quando a gente fala de triângulo retângulo, a gente vai falar bastante dessa tabela. Só para você ter uma ideia, que está mais ou menos no meio mesmo. E aí o cosseno de 30, ele vale raiz de 3 sobre 2, para a galera que lembra aí. Só para te dar um exemplo. Se a gente fosse dividir, então, o seno de 30 pelo cosseno de 30, sim, isso é equivalente a tangente de 30. Só diante de fazer a conta, olha que parada. Tangente de 30, a marcação, lembra, do 30 é lá em cima, que eu te falei. E a tangente de 30, ela vale lá na tabelinha, pra galera que lembra mesmo, é raiz de 3 sobre 3. Vou fazer o seguinte, vamos lembrar essa tabelinha agora? Porque eu tô falando tanto dela, eu ia deixar pro final, te confesso, tá vendo, né? Mas eu vou antecipar, porque eu acho que é uma parada que é de boa de tu saber, cara, assim. Depois tu vai gravar, até porque eu acho que você já viu isso. Então não tem por que eu ficar fazendo tanto mistério. A gente tem aquela tabelinha que... Por que a gente tem essa tabelinha, né? Por que a gente não pode, por exemplo, sei lá, ter a questão dando pra gente? Esses são os arcos notáveis, né? Chamados assim. E aí cada um deles... Aqui ficou meio torto, né? Aqui o seno, aqui o cosseno e aqui a tangente. Cada um deles são valores em que, digamos assim, são pré-requisitos pra gente na hora das provas, por exemplo. Então, seno de 30, aí tem a galera que constrói no Jingle Bell, né? Tipo, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí dá uma pausa na música, porque eu não tenho a mesma velocidade. A raiz vem depois, né? No Jingle Bell, a raiz vem depois no 3 e no 2. Então é o seguinte, a gente nessa tabelinha tem esse complemento, imagino que você já tenha visto isso, né? Tem a galera que grava frase também, né? Pra gravar. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. E raiz quadrada em quem não tem 1. Então aqui e aqui vão ficar sem, né? Tá. E da tangente é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. E isso, estou falando da tabelinha só para antecipar, né? Antecipei a tabelinha, depois eu posso até formalizar ela na nossa aula, mas só para te justificar essa ideia aqui, né? Da tangente do ângulo você também poder obter dividindo seno por cosseno. Repara, o seno de 30, até anotei para tu aqui na figura mesmo. O seno de 30 valia meio. Quando tu divide meio por cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, vê se tu me entende aqui. Repete a primeira e inverte a segunda para resolver fração em cima de fração. Cortou aqui, ficou 1 sobre raiz de 3. Aí quando divide por raiz tem aquele papo de racionalizar. E por isso que tu encontra a raiz de 3 e aqui vai dar raiz de 9, que é 3. Por isso que essa conta, né, dá a tangente de 30. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 mesmo. Sacou? Então, sim, dividir seno de um ângulo pelo cosseno de um ângulo vai dar a tangente do ângulo. Fechou? Beleza. A outra relação que eu acho que eu posso te justificar aqui também é essa relação aqui de triângulo, né, retângulo, que eu fiz lá na parte inicial e aqui no meu rascunho não vai ser diferente. Aquele papo. Aqui é raio, vale 1, né? Aqui, essa base do triângulo sempre vai ser o cosseno de um ângulo, né? Cosseno ângulo de um ângulo qualquer. É que esse pedaço aqui é do exemplo ao tamanho respectivo de cosseno de 30. Mas se eu considerar um triângulo aqui qualquer, qualquer, né, ponto que eu marcar, eu vou ter um triângulo mais para cá, por exemplo, ou um triângulo mais magrinho para cá. De qualquer maneira, sempre a parte horizontal, a parte do cosseno vai ser a base, né, um dos catetos, e por isso que eu vou usar
Esse triângulo que já está desenhado, beleza? Nesse triângulo que já está desenhado, aqui a gente tem 1 de raio. Aqui a gente tem, por exemplo, o tamanho do seno do respectivo ângulo e aqui o tamanho do cosseno. Então, na hora que tu faz o Pitágoras, você pode generalizar aqui 1 ao quadrado, né? 1, que é 1 ao quadrado. Seno, aqui vai valer o valor de seno do ângulo. Aí pode ser, que eu estava te falando, né? Pode ser um triângulo diferente desse, aí o seno ser um pouco maior, né? Até o limite dele ser 1. Pro cosseno é a mesma coisa, pode ser mais magrinho, tipo aqui, pode ser mais, né, mais estendido, mais para lá, e ainda assim é o cosseno, é o deitado. Então por isso que na hora do Pitágoras, né, você tem isso, um triângulo parecido com esse, em que aqui, não sei se você pode gravar isso, um triângulo retângulo em que tem hipotenusa 1, aqui a base é equivalente ao cosseno do ângulo, e aqui é equivalente ao seno do ângulo, sacou? E o ângulo está sempre aqui, na base. Você pode gravar isso. Todo triângulo em que tem o ângulo que tiver aqui, oposto a ele é o seno, adjacente a ele é o cosseno. Inclusive, é isso que justifica, por exemplo, a gente ter aquelas relações, já que eu comecei a falar, vou falar de verdade. E aqui seria 90 menos alfa, complementar dele. É por isso que a gente tem aquela relação de que, o que é o cosseno, né? Aí a gente começa a gravar e eu posso até levemente introduzir que isso aí vai ser a próxima aula. O que é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente. Não sei se está pegando aí minha câmera. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Sendo que a hipotenusa nesse caso é 1, né? Entendeu por que agora o cosseno de alfa é isso? Né? Pode ser por essa via também. O outro papo pode ser do seno, né? Por que o seno é, né? Qual o valor do seno, né? Por que a gente grava que ele é cateto oposto sobre hipotenusa? Vide esse triângulo aí, né? Hipotenusa. Vide esse triângulo. Se eu tiver esse ângulo aqui, o que é o seno? É o que está oposto sobre 1. E o que é o cosseno? É o que está oposto, é o que está adjacente ao alfa, do lado do alfa, sobre 1. Beleza? Essas são as justificativas. E aí, tu vai ver, também se tu dividir esse seno por esse cosseno, tu vai ter a tangente, a divisão do seno pelo cosseno da tangente. Então, a tangente de alfa seria o quê? Lembra que ela seria um pouco mais estendida aqui fora. Isso seria o valor da tangente. Mas a gente sabe que se a gente dividir o seno de alfa pelo cosseno de alfa, né, foi o que eu escrevi, vai dar a tangente. Vamos ver? Se eu dividir, eu vou chamar de CO cateto oposto, tá? Cateto oposto e H hipotenusa. Se eu dividir, isso aqui é seno, por cosseno, que é cateto adjacente CA sobre hipotenusa, uma fração em cima de uma outra fração, você, resolvendo aqui embaixo, tá? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Cortou, cortou, ficou o tal do coca, né? Que é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente também tem essa definição. Então, só para resumir, tangente de alfa pode ser simplesmente você pegar o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, são essas três relações que eu já antecipei. Eu nem queria falar disso agora não, mas ficou tão latente, né? Vocês sentiram, né? Que eu acabei falando sobre isso. Fechou? Então vocês podem anotar, dar o pause, voltar a hora que vocês quiserem, que eu fiz questão de falar bem devagar, até porque eu não estou podendo muito ficar muito mais rápido que isso. Mas ainda assim eu vou estar, né, dando essa possibilidade de vocês aí de uma parte mais teórica, né?